O grande amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está no Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 3, versículo 16. Estas palavras foram pronunciadas uma noite por Jesus Cristo, o Filho de Deus, enquanto falava com um dos principais dos judeus, de nome Nicodemos. Elas foram, portanto, proferidas precisamente por aquele que foi dado por Deus para a salvação do mundo. Antes de tudo, notai que Jesus disse que Deus amou o mundo e depois que ele deu o seu Filho unigênito. Isto demonstra que o amor de Deus manifestou pelo mundo implicou uma oferta e uma renúncia de sua parte. O verdadeiro amor implica sempre renúncias. E de fato ele ofereceu o seu único filho, aquele que ele amou antes da fundação do mundo. Considerai isto: Deus amava o seu filho antes que viesse a esse mundo. Lhe queria bem, no entanto, por amor desta humanidade o deu. O objetivo desta sua oferta: salvar o homem, e de fato Jesus disse ter vindo ao mundo para salvar o mundo, e que daria a sua carne pela vida do mundo. Mas vejamos brevemente a condição espiritual deste mundo diante de Deus. Os homens estão sobre o caminho da perdição. Não interessa a sua raça, a sua condição social e o seu nível cultural, sobre aquele caminho que leva ao inferno, porque eles são pecadores, escravos de toda espécie de concupiscências carnais. Eles são filhos da ira, por natureza debaixo da condenação divina, por causa do pecado que entrou no mundo por meio de Adão e por meio dele, passado a todos. Não há algum justo, nem sequer um, todos se corromperam, nem sequer um pratica o bem, isto é, o que diz a palavra de Deus. A mesma palavra diz também que os pés dos homens são velozes para derramar sangue, que a sua garganta é um sepulcro aberto, que debaixo dos seus lábios há um veneno de áspides, que sobre os seus caminhos há destruição e miséria, e que diante dos seus olhos não há temor de Deus. Juízos duros e cruéis, mas perfeitamente verazes, porque dados pela palavra de Deus, que é verdade. E que assim é como diz a palavra: seja o que for que digam dela os sábios deste mundo, é confirmado pela realidade dos fatos. As obras dos homens testemunham de maneira evidente a sua depravação, a sua corrupção, a sua natureza malvada. E que sorte pode esperar homens que vivem desobedecendo a Deus, fazendo o que é mal aos olhos, senão uma má sorte? De fato, eles estão indo para o inferno, um lugar horrível do além, onde se sofrem tormentos indizíveis. Os homens têm, por necessidade de serem salvos deste horrível fim que os espera, depois de mortos. Mas de que maneira eles podem ser salvos? Crendo no Filho de Deus. De fato, Jesus disse: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso está no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 3, versículo 16. Essas palavras significam que quem crê nele recebe a vida eterna, e por isso não perecerá juntamente com aqueles que pelo contrário recusarão crer em Jesus Cristo. Mas por que é que para ser salvo é preciso crer justamente em Jesus Cristo? Porque, como disse antes, ele veio ao mundo para salvá-lo. De que maneira? Morrendo sobre a cruz, porque sobre a cruz ele levou os pecados de todos nós, conforme tinha sido predito pelo profeta Isaías. Isso está em Isaías, capítulo 53, versículos 6 e 11. Ele pôde carregar-se de todas as nossas iniquidades, porque nele não foi encontrado alguma iniquidade e engano. Foi tentado, sim, como cada um de nós, mas nunca caiu em tentação, e por isso não conheceu o pecado. É precisamente aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, e o fez morrer sobre a cruz como um comum malfeitor. De fato, Jesus Cristo foi crucificado juntamente com dois outros malfeitores. Mas Jesus não morreu só pelas nossas iniquidades, mas ele também ressuscitou no terceiro dia, isto para a nossa justificação, pelo que quem crê nele é justificado por Deus, como diz o apóstolo Paulo: de todas as coisas é justificado aquele que crê. E também com o coração se crê para a justiça. A salvação da perdição, portanto, é gratuita. O homem não pode fazer nada para merecê-la. Se, pois, pensaste até agora que podias salvar-te pelos teus méritos mediante obras justas,
sabe que estás grandemente errado. Se isso fosse possível, Deus teria dado seu Filho inutilmente. Jesus Cristo, em suma, teria vindo oferecer a sua carne sobre a cruz para nada? Se tu pudesses salvar-te mediante sacrifício, mortificações, renúncias e obras piedosas, o Evangelho nos anunciado pelo Filho de Deus não seria mais a boa notícia poderosa para salvar o pecador, mas simplesmente uma notícia sem algum poder salvífico para o homem. A graça seria anulada e o homem teria de que se gloriar diante de Deus, podendo dizer ter ser salvo a si mesmo por meio do seu sacrifício e das suas renúncias. Abandona, portanto, esse pensamento iníquo que até agora o teu coração albergou, e humilha-te diante de Deus, arrependendo-te dos teus pecados e crendo como todo o teu coração em Jesus Cristo. Deus removerá de ti a sua ardente ira e te dará a vida eterna. Ele, quando morreres, não te fará parecer juntamente com os malvados, mas te levará salvo para o seu reino celestial, para o paraíso, juntamente com os outros seus santos. Sejas tu homem ou mulher, reflete no grande amor que Deus manifestou também por ti, oferecendo o seu único Filho pela tua salvação. Reflete no que foi pronto a fazer o Deus que criou todas as coisas por amor das suas criaturas rebeldes. Reflete e crê agora com teu coração no seu Filho, para receber de sua mão a vida eterna. Não endureças o teu coração ao ouvir a voz de Deus, mas abre-o ao amor da verdade que está em Cristo Jesus para seres salvo da perdição.